seguimos, eu quero contar também que o secretário de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e Inovação, que é o José Celso Cardoso, ele disse que a reforma administrativa pode não ser capaz de reduzir gastos e que o governo tem entendimento diferente do que previa a gestão de Jair Bolsonaro. Agora eu vou começar com o Luiz Felipe Dávila, porque ele é um cara que sempre aponta a reforma administrativa como uma das soluções também para diminuir o custo da máquina pública. O secretário de Gestão pensa diferente de você, Luiz Felipe Dávila. Não pensa não. Eu não entendo que a reforma administrativa vai reduzir o custo do Estado imediatamente. Você tem um monte de direitos adquiridos, essa é uma regra que vai melhorar a qualidade do serviço público e vai determinar regras para os novos entrantes. Mas você não pode mexer em direito adquirido. Isso é uma coisa que é constitucional. Então não é que a reforma administrativa é uma reforma que tem que ser feita para reduzir o custo do Estado. Não, a reforma administrativa tem que ser feita para melhorar a eficiência da máquina pública, para melhorar o desempenho da burocracia, para criar uma burocracia mais qualificada, mais focada em entregar serviço público de qualidade para a população. Então, é aumentar a eficiência e efetividade da máquina pública. Esse é o objetivo da reforma administrativa. Se você pensa que você vai aprovar uma reforma administrativa para reduzir o tamanho do Estado imediatamente, esse não é o propósito da reforma administrativa. É principalmente valorizar o bom servidor, fazer com que haja uma burocracia confiável, previsível e competente. Esta é a função da reforma administrativa. E, Evandro, mais uma coisa, não existe democracia estável sem um corpo de funcionário público competente, previsível e capaz de entregar serviço público de qualidade. Portanto, esta é sim a reforma mais importante a ser feita em 2024. Eu vou trazer até aqui um trecho do José Celso para que vocês entendam, então, o que ele menciona. Essa é uma diferença crucial entre a visão do governo anterior e a nossa sobre reforma administrativa. Se a reforma administrativa é melhorar o desempenho do Estado, a capacidade de entregar políticas públicas, de atender a população, isso não necessariamente significa redução do custo da máquina pública. Pode ser que signifique aumento, inclusive, foi o que disse, mas com melhor produtividade do servidor público, a exemplo do que menciona aqui. O que foi, Dávila? Aí não, aumento não. Porque... Agora, eu tava achando estranho esse discurso do Dávila. Deixa eu fazer. Eu achei que encarnou o piperno nele por um minuto. Deixa eu fazer também aqui, porque eu passei para ele, né? Ele sempre fala uma coisa que eu falei, então não tô conhecendo mais o comentarista que participa do meu programa, porque toda vez que a gente vai falar de reforma administrativa, pelo menos ele não fala em aumento da máquina pública. Mas aí eu passei para ele, falou, não, pois eu concordo. Aí eu falei, o que aconteceu? Eu falei que não vai cortar o custo da máquina pública, não vai diminuir o custo do Estado no primeiro momento, que vai demorar, porque tem que respeitar os direitos adquiridos. Agora, aumento não, porque justamente ganho de eficiência é fazer mais com menos, é isso que é ganho de produtividade. Então, se você vai fazer uma reforma administrativa para gastar mais, você continua a ser ineficiente. E a reforma administrativa é justamente para aumentar a eficiência do Estado. Então, este é o típico cacuete do esquerdista que não entende o que é eficiência da máquina pública, o que é ganho de produtividade, que pensa que reforma administrativa é abrir mais vagas para empregar... Que foi, Piperno? Que foi, Piperno? O Dávila estava indo bem a concordar com quase tudo que ele disse, mas aí, quando estava perto de ganhar um 10, esbarrou nessa história, essas bobagens que eles falam do esquerdista Dávila. Vou te citar um exemplo aqui do que pode, de como, por exemplo, a eficiência e a maior produtividade ela pode aumentar o custo. A gente discutiu isso aqui essa semana. Por exemplo, se o Estado for mais eficiente para zerar a fila de espera do INSS, ele vai pagar muito mais benefício e com isso ele vai gastar mais. Vai atender melhor a população. É verdade. Mas nesse primeiro momento, ele vai ter um custo maior. Quanto ao resto, eu concordo contigo. Não, mas é óbvio, mas pagar... O que eu estou dizendo é o seguinte, deveria estar, numa parte contábil do Estado, o número de pessoas que vão receber benefício. Então não tem que aumentar o custo. O que está fazendo é o governo está dando calote nas pessoas por causa da ineficiência. Se você tem ali o número de aposentados que vão entrar no sistema,
Isso, contabilmente, devia estar mostrando que o gasto vai crescer nessa hora, porque está aumentando o número de aposentados. Agora, você não pagar é dar calote. E dar calote é o retrato da eficiência do Estado. Perfeito, mas aí está o negócio. Quer dizer, essa fila está aumentando, passou de 1 milhão de pessoas, agora começou a baixar um pouquinho, mas infelizmente esse calote existe. E se o governo acabar com esse calote, ele obviamente vai ter, nesse primeiro momento, um gasto maior. Agora, de fato, em relação ao resto, eu concordo contigo. Outro dia a gente citou aqui, por exemplo, um caso de uma juíza que está se aposentando e por conta de penduricalhos ela está levando mais de R$1 milhão. Por quê? Porque ela vendeu parte das férias de 60 dias que ela tem, como todo juiz tem direito, porque existe uma lei de 1979 e ninguém vai mexer nisso agora. E esse é o tipo da coisa que está incluído na história dos direitos adquiridos e não existe parlamentar e governo que tenha a coragem de mexer com esse tipo de coisa. José Celso traz outra fala, vou contar para vocês. Nossa reforma é uma reforma infraconstitucional e incremental. Não tem começo, meio e fim. É um processo contínuo que vai acontecer, Gani. Olha, Evandro, ele deu a senha. É uma reforma administrativa para poder gastar mais. Isso é um contrassenso. O Brasil é o país, como já dizia Tim Maia, onde a prostituta se apaixona, o traficante cheira, a reforma tributária é para aumentar impostos e a reforma administrativa é para aumentar gastos. Veja, ele deu a senha, ele falou, ele não está pensando, de fato, na eficiência do Estado. Porque a eficiência do Estado significa o quê? Significa reduzir o gasto público e entregar mais. Algo que a equipe econômica do governo anterior, seu Piperno, fazia. Tanto é que diminuiu o número de funcionários públicos, né? E não contratava mais. Estava enxugando a máquina pública e tornando mais eficiente. Aí tem uma fila de 1,5 milhão para receber. E tornando mais eficiente. Agora, eles usam a reforma administrativa como um pretexto para gastar mais. E Vilela, e você? Olha, a gente tem um grave problema nesse governo, que é a quantidade de negacionistas, né? Você vê que no Ministério da Gestão Pública, nós temos negacionistas que entendem que a máquina pública não está inchada. Então, não quer fazer uma reforma administrativa para otimizar a alocação dos servidores públicos e, pelo contrário, anunciam a realização de mais concurso público. Discutimos ontem aqui no programa para aumentar em mais 6, 7 mil servidores públicos para uma máquina que já está inchada. Aí vem agora essa declaração do secretário nesse sentido. Outro exemplo que eu sempre coloco, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, que o Piperno gosta muito dele, Carlos Lupe, ele não acredita no déficit da Previdência. Para ele, déficit da Previdência é falácia. Então, nós temos um monte de negacionistas, cada um numa área, é a mesma coisa, já falei aqui, é a mesma coisa que a gente colocasse um terraplanista para ser presidente da NASA. Não tem menor cabimento nisso. São pessoas que não acreditam no problema, não confiam na capacidade de solucionar esse problema e a gente acaba ficando cada vez mais... Essa é boa. Essa risada do Evandro agora... Eu só acho uma coisa. É muito melhor ter um terraplanista que faz esse tipo de conta maluca que o Lupe faz, do que você ter, por exemplo, um negacionista terraplanista na questão de vacina para... Não vamos politizar. É uma questão de discutir o fato, Piperno. Exatamente. Reforma administrativa. Reforma administrativa é a estrutura do Estado, é a estrutura dos servidores públicos. Não tem cabimento você ter áreas extremamente inchadas e o governo continuar fazendo contratação de mais servidores públicos para inchar cada vez mais a máquina pública. Você pode ter uma área muito inchada e você pode ter um déficit de funcionários em outra. Para isso se faz reforma administrativa para você alocar de uma forma adequada. Mas esse governo negacionista não acredita como é que vai ser o concurso? O concurso prevê exatamente isso. Não. Que foi, Dávila? Não, o que eu ia dizer é o seguinte, a reforma administrativa não vai sair pelas mãos do governo. A reforma administrativa, se sair, vai sair pelas mãos do Congresso. Aliás, a única pessoa que defende a reforma administrativa hoje é o Arthur Lira, de peso, não é o governo. O governo não quer fazer a reforma administrativa. Quem quer fazer a reforma administrativa é o Congresso Nacional. Aliás, foi a pauta do Arthur Lira desde o começo, dizendo que ele ia colocar a reforma administrativa para ser votada.
Então, assim, a resistência é do governo, não é do... Então, entendo que nós temos de trabalhar com o Congresso, com os deputados, com o presidente do Congresso. Esses realmente querem fazer uma reforma administrativa como se deve. O governo é isso aí, o governo gosta de usar rótulo para aumentar gasto público. Ninguém quer aumentar a eficiência do Estado lá, porque isso esbarra em problema político. Então, eu entendo que o projeto que já está tramitando da reforma administrativa no Congresso é esse que nós precisamos tocar. E esse é um projeto muito bom, muito bom. Como eu disse aqui, toca no redesenho de carreiras, toca nessa história de metas de desempenho e não nesse critério horroroso de hoje, que você cresce na carreira por tempo e serviço. Ou seja, o incompetente e o competente vão chegar ao topo da carreira, é só uma questão de tempo. Mas olha que absurdo. Imagina se você escolhe o médico desse jeito, você escolhe o professor do seu filho desse jeito. É um absurdo total. Então, esta reforma administrativa que nós apoiamos é a reforma que está no Congresso. Não é essas ideias malucas aí do governo de querer fazer reforma administrativa para aumentar o custo do Estado.